Bom, pessoal, então vamos aqui à questão número 1, que é da Unifesp 2006. Que nós temos aqui uma questão, né? Tem ali um verso falando alguma coisa, e aí algumas pessoas acabam começando lendo primeiro a questão. Eu, particularmente, acredito que seja bem viável isso, porque quando a gente lê a questão, a gente já consegue ter uma ideia mais ou menos do que está sendo pedido, e não necessariamente a gente precisa ler o texto, né? Mas é sempre bom para confirmar. Mas vamos ver qual que é a situação dessa questão aqui. Casei, comprei uma casinha lá no Ermelindo. O diminutivo no substantivo expressa, além de tamanho e carinho, o sentido de. Então, ele tá perguntando ali o que significa a palavra casinha, né? Qual que é o sentido que foi escrito ela. A gente já consegue ter uma noção, mais ou menos, olhando ali as alternativas, mas vamos verificar o texto para ver se a gente não encontra mais alguma alternativa, né? Então, vídeo verso meu endereço falado. Seu Gervásio, se o doutor José Aparecido aparecer por aqui, o senhor dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, seu Gervásio. Venho por meio dessas mal traçadas linhas comunicar-lhe que fiz uma samba para você, no qual quero expressar toda a minha gratidão e agradecer de coração tudo o que você me fez. Com o dinheiro que um dia você me deu, comprei uma cadeira lá na Praça da Bandeira. Ali vão me defendendo, pegando firme. Dá pra tirar mais de 1.000 por mês. Casei, comprei uma casinha lá no Ermelindo. Tenho 3 filhos lindos, 2 são meus, um é de criação. Eu tinha mais coisas para lhe contar, mas vou deixar para uma outra ocasião. Não repare a letra é de minha mulher. Vide verso meu endereço, apareça quando quiser. Então a gente tem aqui, né? É como se fosse uma carta falando ali como é que tá a vida da pessoa, enfim. E, lendo isso, vocês acham que isso agregou alguma coisa para a gente conseguir descobrir a resposta desse exercício? Não, a gente só conseguiu incluir o contexto ao qual se tratava aquele período ali que tá pedindo no enunciado, né? Então, a gente conseguiu localizar qual que é a situação que estava acontecendo, mas não ajudou a gente a identificar a resposta. Então, a resposta tem que estar ali dentro da questão mesmo. Então, vamos ler de novo. Casei e comprei uma casinha lá no Ermelindo. O diminutivo no substantivo expressa, além de tamanho e carinho, o sentido de... penúria? Acho que não, né? Humilhação, ele tá querendo humilhar perante a situação toda ali que aconteceu, mostrando na carta, ele tá querendo humilhar? Não, né? Simplicidade é a mais provável, mas vamos terminar de ler as alternativas, né? Pobreza? Não, né? E ironia? Ele tá sendo irônico ou sarcástico em algum momento falando casinha? Não, ele está agradecendo, certo? Então, essa questão ela é bem simples, né? A resposta dela é a letra C, simplicidade. Então, quando a gente pega esse substantivo, né? A palavra casa, ainda coloca ele no diminutivo, daí expressa esse carinho, né? Então, nesse contexto aqui, nessa situação toda, a nossa resposta é a letra C. Tudo bem? Então vamos para o 2. Na 2, eu tenho uma questão da Unesp, que é de 2014, que é um texto que fala sobre a utilização dos tablets no ensino, né? E aí ele vai falando e tal, então vamos à questão. No último período do texto, os termos saberes e fazeres são. Lembrando que eu coloquei ali ainda o último período, refere-se à última parte, né? Ali do texto, no último parágrafo, e esse período ele estava transcrito, já estava ali na questão, eles mesmos colocaram, que é o seguinte: e isso necessariamente envolve a reflexão crítica sobre os saberes e fazeres que estamos produzindo e compartilhando na cultura digital. Então, a pergunta quer saber qual que é a função dessas palavras, saberes e fazeres. Bom, vamos às alternativas. A primeira coisa, você acha que é um adjetivo? Tá qualificando alguma coisa? Não. Então já cancela. É um pronome? Tá referindo-se a alguma coisa, alguma pessoa? Tem pronome possessivo? Enfim, não tem nenhum tipo de pronome. Tem? Não tem. Substantivo? Ficaria ali, né? Advérbio? Eu tenho ali um advérbio? Não.
E o verbos? Então, a princípio, a primeira coisa que a gente olha quando a gente vê essa questão é que saberes e fazeres são verbos. Só que aí a gente ficou na dúvida do substantivo e dos verbos. Cuidado com as pegadinhas, tá? Porque o que acontece? Veja que anterior aos saberes e fazeres, nós temos ali o os. E o os significa o quê? Um artigo definido, certo? Vocês lembram? E o que o artigo definido, ele tem como função? Ele tem como função definir se a palavra da frente, ela é masculina, se ela é feminina, se está no singular ou no plural, certo? E essa palavra da frente, ela tem que ser um substantivo. Logo, se eu tenho um artigo aqui e a minha palavra da frente tem que ser um substantivo, nesse contexto, saberes e fazeres referem-se a um substantivo e não a um verbo. Não sei se vocês se lembram, mas na aula eu acho que eu acabei dando o exemplo do jantar, certo? Às vezes nós utilizamos o verbo jantar como um substantivo. E foi exatamente o que aconteceu aqui nessa situação. A gente transformou esses verbos aqui, né, que originalmente são verbos, em substantivo por conta do quê? Do artigo que está antecedendo eles. Tudo bem? Então, a nossa resposta aqui seria a letra C, substantivo. Tudo por conta do artigo, tá? Então, prestem bastante atenção nisso e são detalhezinhos que fazem a diferença na questão. 3, da Unifesp 2008. E correr uns bons 20 quilômetros. O termo uns assume valor de posse. É meu, minha, teu, tua, seu, sua, tem alguma coisa? Não tá falando disso. Exatidão? Se fosse exatidão, estaria escrito e correr 20 quilômetros, certo? Então, já exclui A e B. Definição, eu tô querendo definir, se fosse para definir, estaria ali exato, né? Não tô definindo nada. Eu tô especificando, olha, ficaria ali entre a D e a E, aproximação. O que acontece? Quando a gente fala em uns, a gente tá falando sobre o nosso artigo indefinido. Lembra que eu falei pra vocês, eu dei o exemplo? Sobre um garoto faltou na aula. Enfim, é um qualquer. Então, eu tenho ali não uma especificação, não estou especificando nada. Nesse caso aqui, a gente tem o caso da aproximação. Esse está representando uma aproximação. Então, a nossa resposta certa seria a letra E. E nesse caso aqui, né, nesse contexto, então prestem bastante atenção no contexto a qual está incluído. Essa questão ela é bem simples, bem básica e eu acho que ela consegue trazer um conhecimento com base naquilo que a gente consegue observar. Gente, minha cachorra latindo, é a Gabi. E aí, tem a questão 4 aqui, né? A questão 4 que eu acabei colocando errado ali, que é da Unesp 2012. Bom, a gente tem um texto aqui, né, que vai falando sobre algumas questões de poder. E aí, vem a questão. Lembrando que geralmente os textos da Unesp, eles são textos grandes, mas que são para responder, 4 questões, sabe? Serve para 4 questões. E aí, eu tenho aqui a pergunta. Assinale a alternativa cuja frase contém um numeral cardinal empregado como substantivo. Então, vamos lá. Essa eu acho que é uma questão que eu até coloquei na lista de vocês. E é justamente aquela questão que eu falei para tomar cuidado com a transformação da função realmente da palavra. Então, o que é um número cardinal? É quando eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. E substantivo é aquilo que dá nome às coisas. Então, eu vou ter que transformar esse numeral em um substantivo. Então, vamos lá. O que eu tenho que prestar atenção? Se a frase ela está sendo voltada a quantidades ou se eu estou falando só. Então, vamos à letra A. Há muitos anos que a política em Portugal apresenta... Primeira coisa, tem algum número escrito ali? Não. Então, a gente já descarta essa. A letra B. 12 ou 15 homens, sempre os mesmos, alternadamente possuem o poder.
Essa daqui também não tem como ser, por quê? Porque essa tá levando o sentido literal dos números. Ele está falando em quantidades. Então, 12 ou 15 homens são. Eu tô falando ali em quantidade. Eu não transformei o número em um substantivo. Então, a gente já exclui essa alternativa também. A letra C. Os 5 que estão no poder fazem tudo o que podem para continuar. O que acontece ali? É a mesma coisa que aconteceu na questão anterior, né? Que fala a respeito do quê? Do artigo. Reparem que o número 5 ali, ele é antecedido por quê? Ele é antecedido por um artigo definido. Logo, se ele é antecedido por um artigo, ele corresponde ao quê? A um número? Não, ele corresponde a um substantivo. Então, aqui a gente achou a nossa resposta certa. Mas vamos terminar de ver as alternativas. A letra D. São tirados deste grupo de 12 ou 15 indivíduos. Então, aqui a gente também está falando em quantidades, logo não teria como ser essa alternativa. Letra E, aos 4 cantos de uma sala. 4 cantos referem-se realmente aos 4 cantos, estou falando em quantidade, então cancela. Então, todos cancelados, menos a letra C, que é a nossa resposta certa, por conta do quê? Por conta do nosso artigo definido, que está antecedido ao número. Logo, 5 deixou de ser um número cardinal e passou a ser um substantivo dentro desse contexto, tudo bem? Bom, galerinha, para nossa aula não se estender muito, não ficar muito cansativa, eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A aula que vem eu vou trazer outra revisão a respeito da derivação e composição de palavras e vou trazer alguns outros exercícios, tudo bem? Qualquer dúvida, qualquer coisa, mandem mensagem e é isso. Beijo de luz para vocês, se cuidem e fiquem em casa.